pessoal, eu sou Dani Jacobsen, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mãe Sem Culpa. Hoje o programa tá diferente e muito especial, porque eu recebo aqui dois pais incríveis que vão falar sobre a paternidade. E eles vivem intensamente essa aventura de criar meninas. Vamos descobrir o que de fato muda no homem depois que ele vira pai de menina, o que eles aprendem com elas e também a gente vai rir um pouco das histórias que só quem é pai entende. Sejam muito bem-vindos, Marcelo Vaz e Guilherme Alfi. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho dessa jornada. Da mesma forma, queria agradecer o convite e é um prazer também estar aqui conversando. Que honra, né, vocês virem aqui no programa, né? Hoje a gente vai falar de um tema diferente, né, que eu estou acostumada aqui a falar. A gente vai falar hoje sobre paternidade, mas em especial, né, pais de meninas. Para a gente começar, eu gostaria então que vocês se apresentassem, contassem, né, qual é o nome da filha, a idade, para a gente começar. Bom, eu sou o Guilherme Alfi, ninguém mais quer saber quem eu sou, né? Todo mundo só quer saber que eu sou o pai da Nina. A Nina tem 5 anos e está sendo uma grande jornada com ela. Meu nome é Marcelo Vaz, eu sou pai da Alice, de 6 anos, e da Helena, de 4 anos. Né? Sou policial civil, sou atleta e também apresento um programa aqui na emissora chamado Ponto de Encontro. Então tá, para a gente começar então agora, eu gostaria de perguntar para vocês qual foi a maior lição que a filha de vocês, né, fez para vocês, assim, alguma lição que ela deu sem dizer uma palavra? Você consegue lembrar alguma situação? Quer conversar? Sabe que você está em casa? Pode começar. Não, na verdade, eu acho que a gente tem lições diárias, né, com as nossas filhas ali. Mas eu acredito assim que a maior lição tem a ver com o amor incondicional, né? Que independente de qualquer coisa, a cada dia a gente passa a amar mais as nossas filhas. E hoje eu amo muito mais do que quando ela nasceu, né? Eu costumo brincar que quando nasceu a gente não conhece, né? O amor vai sendo construído e a gente vai amando cada vez mais. Às vezes a gente escuta falar que eu amei quando eu vi pela primeira vez, peguei no colo, eu amei demais. Ok, a gente ama, mas a cada dia que passa a gente vai amando mais, então a lição que elas me passam é esse amor que vai aumentando a cada dia. Eu concordo muito com o Marcelo, acho que tem muito isso, né? Tem um amigo que fala que cada fase você se apaixona mais, tem coisas novas, né? Mas acho que para mim a grande lição que a Nina me trouxe é que ela é a minha prioridade, né? Viver para alguém, viver priorizando alguém, isso para mim é muito interessante de ver, né? Que você acaba vendo que além das suas vontades, dos seus desejos, daquilo que você quer para sua vida, com a sua esposa, com a sua família, enfim, acho que ter a vontade de alguém em primeiro lugar, ou o bem-estar, mais do que a vontade, acho que é o bem-estar dela. Acho que essa lição para mim ela é muito importante, né? Assim, a vida começa, eu abro o olho todo dia, assim, se a Nina tá bem, tá bom, então eu posso começar o meu dia, né? Acho que isso é bem marcante, assim. A gente vive para os nossos filhos, né? Então, com certeza, o amor condicional e eles são a nossa prioridade, sem dúvida. E no fim das contas, acho que tem uma outra coisa que não é bem uma lição, mas que a gente acaba vivendo, que é a história assim, você não manda mais na sua vida. A vida vira o que a criança ou as crianças da casa, e não estou falando de fazer as vontades, eu estou falando que a dinâmica da casa muda, a dinâmica do casal muda. Acho que vocês mães têm uma mudança até fisiológica no corpo ali, quando, logo depois que tem o nascimento e tal, mas o homem, os que são presentes, também tem uma mudança muito grande na coisa, então acho que muda demais a vida. E sobre sensibilidade, o que vocês aprenderam depois de virarem pais de meninas? Eu acho que muito a ver com o que o Guilherme falou agora, sobre a nossa rotina mudar. Eu acho que é muito louco, assim, que quando tu percebe que tem um ser que depende de ti, que ele é incapaz de viver, de se criar, né, sem a tua presença, sem a presença do pai e da mãe. Então, essa sensibilidade de entender, como o Guilherme falou, que a gente vai se moldar, né, a nossa nova rotina ali com relação às filhas ali, os filhos, eu acho que é bem transformador, assim. E uma coisa que eu sinto muito, assim, né, que eu acho que quase tudo na vida você pode decidir se você quer fazer aquilo naquela hora ou não. E cuidar da criança não tem muito. Se ela tá chorando de noite e tal,
tem. Vai ter que levantar, vai ter que ir lá para resolver, né? Porque ela não tem condições ainda, principalmente quando é menor, ainda não tem, nem a minha de 5, acho que nem as tuas, né? De 4 ou de 6, de resolver os seus desafios, assim. E eu acho que a sensibilidade, não sei se com a criança, sendo pai de menina, eu só tenho a experiência de ser pai de menina, é a minha única filha por enquanto, mas o que eu vejo, assim, é que eu, enquanto homem, tem muita coisa que, eu não lembro até ter 5 anos e tal, mas tem muita coisa que eu tô aprendendo, acho que não é nem com sensibilidade, mas é ser pai de menina, ou no caso mãe, quando, né, tem um menino, acho que é entender coisas que são diferentes, né, coisas que são diferentes de prestar atenção mesmo, de aprender determinadas coisas que acho que as mulheres tiveram quando criança, e eu não tive por ser menino, e tô aprendendo, tá sendo uma longa jornada, né? E eu tô falando desde coisas até, coisas que é ruim de falar, mas é verdade, assim, até coisas do corpo, que você tem que aprender um cuidado a mais que as mulheres acabam, e eu não tô falando de beleza, tá, pra deixar bem claro, tô falando de um cuidado e proteção que as mulheres acabam estando mais expostas no mundo que a gente tem, né? Então, coisas que, às vezes eu vejo, assim, que a Fernanda mesmo, minha esposa, às vezes ia me dizendo assim, não, mas tu tem que te dar conta disso, tu tem que dar conta daquilo, e aí a gente vai entendendo um pouco, né, como a vida de menino e menina, ela já começa de fato diferente, né? Sei lá, a gente, eu moro no Rio, né? Então, é muito normal a gente andar lá de bermuda e tal, não sei o que e tal. E ela, mesmo que ela ainda não tenha, né, seios e tal, a gente não, ela usa um biquíni ou uma camiseta e a gente cuida para não expor e tal. Então, essas são pequenas coisas que o homem, às vezes, ele nem se dá conta, cara. O menino anda ali de cueca e de bermuda e, né? Então, para mim, isso tem sido muito marcante, assim. E agora a minha já está com 5 anos, então até a questão, às vezes, de trabalhar com ela, maquiagem, não sei o que, e que ela não precisa, que não é isso. Então, acho que vocês mulheres têm já uma cobrança do mundo, um peso que a gente acha que não, o menino não tem, né? Então, para mim, isso tá sendo uma novidade, assim, e eu tô me colocando num lugar de aprendiz com ela, assim, sabe? De aprender nessa jornada para poder orientá-la da melhor forma. Porque, querendo ou não, assim, meninas, né, são mais sensíveis, mais delicadas, então a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência, de explicar, né, que o mundo também não é a cor, né, na cor de rosa, né, que nem daqui a pouco, eu também só tenho experiência com menina, né, mas eu acho que, de repente, com meninos, tu não tem que ter tanta, né, tanta delicadeza, assim, nas palavras, de repente, né, então a gente tem que tomar cuidado com esse mundo aí, né, que está exposto, né, para as mulheres, então a gente tem que tomar cuidado. E o que vocês gostariam, assim, que elas levassem da relação de vocês para a vida adulta? Eu acredito que é mais na nossa amizade, cumplicidade, companheirismo. Tem um corte, eu não sei se vocês já viram, do Marcos Piangers, que é um monstro na paternidade, com as palavras, enfim, que ele fala que a filha mais velha dele, a Anitta, completou 18 anos e ele perguntou o que ela queria de presente, não sei se vocês assistiram isso aí. E ela disse que queria uma viagem. Ele pensou que ela ia querer ir para Nova York, para Las Vegas com as amigas, e não. Ela pediu que fosse viajar para o interior do Rio Grande do Sul, só ela e o Pianger, só ela e o pai dela. Então, isso é minha meta de vida. Eu gostaria muito de chegar nesse ponto, então é para isso que eu trabalho, é para isso que eu educo, é para isso que eu vivo, para ter esse nível, esse grau de amizade, de companheirismo das minhas filhas. Como o Marcelo falou, assim, de amizade e de confiança, né? Ela confiar em mim, né? E ela confiar em mim mesmo nos momentos mais difíceis que ela ainda vai ter quando adulta ou quando adolescente, enfim, ou até agora mesmo nas coisas, né? Tem uma coisa que eu tenho feito muito, assim, e tem sido um processo interessante, tanto eu quanto a Fernanda, assim, que é ter conversas com a Nina e criar um ambiente para que ela possa nos contar o que ela está sentindo. Né? Isso é uma coisa que... E aí eu acho, porque isso eu acho que tem essa coisa da confiança, né? Acho que o Piaget lá com as filhas dele, ele relata isso no livro, nas histórias que ele conta, assim, ele foi construindo isso ao longo até de quando elas já eram mais velhas. Mas eu tô tentando fazer isso com a Nina desde agora, sabe? Não só ser o cara legal que é presente, que, faz o banho divertido, ou que leva no cinema, ou que... Né? Mas também ser o cara que conversa, que ela sabe que ela pode contar, que pode ajudar ela a descobrir o que é, né? Como você falou, assim, esse mundo um pouco mais cruel de uma coisa ou de outra, assim. Perfeito.
E Legal. só complementando o que o Guilherme está falando ali, eu acho que o nosso grande desafio, né, enquanto pais ali, pais e mães, é justamente conseguir criar as meninas que sejam fortes, que tenham uma bela autoestima, né, para conseguir se pôr em determinadas situações, mas ao mesmo tempo elas saberem que se precisar, o pai está ali. O pai vai estar dando a força, vai estar protegendo. Então, eu acho que essa linha é bem tênue, que a gente tem que conseguir deixar elas serem autoconfiantes e, ao mesmo tempo, mostrar que, se precisar, nós estamos ali. Perfeito. Concordo plenamente com vocês. Estamos alinhados. Com certeza. E vocês, como homens, vocês acham que vocês mudaram depois que viraram pais de menina? Eu já tenho passado por uma mudança, assim, uma transformação de um olhar mais diferente para essa questão de homens e mulheres. Sei que esse assunto é super polêmico, né? E também não quero entrar numa coisa de lacração e tal, que hoje em dia tudo vira, né, uma discussão assim, mas eu de fato, assim, eu entendi que a gente vive num mundo super machista. É o que eu falei para vocês, assim, eu não sei, Dani, né, tu, a Pri, que estão aqui, que eu já conheço há um tempo, assim, eu não sei o que é colocar uma roupa e ter que pensar se alguém vai me olhar ou não. Não sei, eu não passei por isso. E eu fui entendendo ao longo do tempo, cara, que o mundo, ele é machista, ele é muito injusto. E assim, eu acho que tá melhorando, mas ainda é muito longe, né? Então, o meu processo, ele vem de antes da Nina, assim, eu tenho entendido. E aí não é uma questão de, então... Não é assim, é entender que, que a gente precisa se respeitar, que no meu caso, né, eu sou casado, a minha mulher trabalha com futebol, por exemplo. Cara, que é um ambiente extremamente machista, assim. E que eu vejo todos os dias as pessoas não acreditando nela porque ela é mulher. Começa por aí. Então, assim, eu não trabalho com ela, eu cansei de estar sentado em mesa e os caras começavam a falar olhando pra mim em vez de olhar pra ela. E acho que tu já passou por isso diversas vezes na tua vida, a Pri deve ter passado e outras mulheres. E a gente não passou. Então, eu já venho nesse processo e com a Nina, acho que foi, com certeza também, porque daí tu vai vendo aquilo no dia a dia e nas pequenas coisas, nas coisas mais da criança ali, e tu vê como desde cedo, né? O Marcelo tocou num ponto importante agora, que é essa questão da gente criar elas para ser forte, mas ao mesmo tempo não resolver tudo, mas ela saber que você tá ali, né? Então, esses dias ela chegou em casa e falou assim, pai, porque o meu colega disse que eu sou fraca, que só os meninos são fortes. Então, e é uma coisa que eu acho que antigamente isso se repetiu tanto que todo mundo começou a achar que era assim, né? E acho que hoje a gente tem muito mais diálogo e tal. Enfim, já me perdi na minha resposta, mas é isso, assim, eu já venho num processo de olhar para essa história, né, de entender que a coisa... E tentar ser um cara melhor, assim, pro mundo, sabe? Eu já fui muito mais machista, já fiz coisas que na época eram muito mais, não sei como, mas eram mais normalizadas, né? E que agora são um absurdo. Então, para tu ver, o que vai ser absurdo lá na frente, quando a Nina for uma adulta, né? Então, porque eu acho que a gente vem avançando. Tá muito longe de estar resolvido, mas vem avançando. E tu, Marcelo? Não, eu acho que tô alinhado com o Guilherme, a gente já vem evoluindo mesmo antes, né, de ter filhas meninas, mas realmente transforma. Hoje eu uso a voz que eu tenho para defender também o direito das mulheres, né? Hoje em dia a gente tem que tomar cuidado com o jeito que vai falar para não parecer que está querendo lacrar, como o Guilherme falou, né? Longe disso, mas a gente sabe, por exemplo, que hoje ainda tem mulheres que ganham menos que os homens, no mesmo nível de profissão ali, e na minha opinião isso se dá muito também pela ausência dos pais, da figura paterna, porque eles preferem contratar um homem ou pagar melhor para um homem porque a mulher pode ter filhos e aí vai se ausentar, vai ter que levar no médico, vai ter que levar na escola, né? Porque o pai às vezes não faz esse tipo de coisa. Então, cabe a nós pais, né, tá cada vez mais presente, fazer parte de todos os momentos ali da vida do filho, levar no médico, levar na escola, se tiver que sair mais cedo do trabalho para buscar, enfim, eu acho que isso acaba valorizando também as mulheres, e até porque
no meu círculo de relacionamento, as pessoas mais fortes, mais inteligentes, mais competentes que eu conheço são mulheres, né? Então não faz o menor sentido as mulheres no mesmo nível ali numa empresa ganhar menos que os homens. Só para completar, acho que tem um ponto super interessante para trazer para o debate, que eu até escrevi sobre isso esses dias, daquele caso daquele cara que bateu na namorada no elevador, que deu 60 socos e tal, aquele absurdo e tal. Acho que tem uma coisa muito interessante, e até vou me permitir trazer uma sugestão aqui para o programa, que é também trazer para essa conversa pai de menino. Porque tão importante quanto o papel que eu e o Marcelo aqui dentro das nossas famílias, a gente está tentando desenvolver com criar as meninas junto com as nossas esposas e tal, enfim, meninas fortes e tal, não sei o quê, é também fazer com que os pais de meninos criem meninos que respeitem as meninas. Com certeza. Né? Porque senão fica só o olhar da gente cuidar das meninas, mas quem que está educando a próxima geração de meninos para entender que ele não pode bater uma mulher, que não pode bater ninguém, na real, né? O princípio é esse, né? E corroborando com a tua ideia, né, a gente cria as meninas para ser forte, mas só quem vai poder acabar com esses números terríveis de feminicídio, de agressão, são justamente os pais de meninos, né? A gente vai criar as meninas para não aceitar esse tipo de coisa, mas são os pais dos meninos que podem realmente, efetivamente, acabar com esse tipo de situação. Com certeza, eu acho que já está mudando, né? De uma certa forma já está mudando isso. E eu fico muito feliz até em empresas, né, que já estão dando um suporte maior para mulheres, mas eu vejo que tem uma luz no final do túnel, né? As coisas já estão se alinhando e com certeza já está na pauta, tá? Que trazer pais de meninos também. E eu acho que tem, no fim das contas, tem muito homem que surfa nessa... Tem muito homem, tem muito pai que eu acho que ele abraça essa história de que os filhos são da mulher e ele vai trabalhar, porque para ele tem a falsa impressão de que isso é cômodo para ele. Mas não é cômodo, porque eu acho que ele tá perdendo a melhor coisa do mundo, que é ser pai e ser mãe. Ele tá perdendo e vai passar. Eu tô muito com a coisa na cabeça. Eu tive terapia hoje e aí eu falei assim, eu tô muito com a coisa do tempo com a minha filha. Sabe, tipo assim, acho que todo mundo já teve em algum momento com seus filhos essa coisa de querer travar o tempo ali, não passa. A Nina tá com 5 e eu já tô assim, cara, como que eu posso aproveitar mais? Porque daqui a pouco vai passar. O Pianjo tem um texto que ele fala que eu acho que a gente vai passar, tipo, 12 verões com os filhos. Porque depois disso eles já vão querer fazer os programas deles, né? Porque com 13, né? Já entra já a adolescência. Já vai. Realmente. E eu escuto amigos meus falando, né? Não, tem coisas que só a mãe resolve. Às vezes é só a mãe que resolve. Cara, não existe isso. Não existe. Tu consegue resolver também, mas como o Guilherme falou, acaba ficando confortável pro pai dizer, não, isso aí é só a mãe que resolve, eu não preciso fazer nada, né? Então, eu não acredito nessa... Por isso que vocês estão aqui, pra gente conversar e eu também ver o lado também do pai de menina. E na hora de dizer não, gente, qual é o maior desafio? Eu acho que o meu maior desafio é ser firme sem ser desrespeitoso com ela. Eu tenho me perguntado muito, assim, como ter autoridade sobre ela, porque assim, no fim das contas não, o adulto sou eu e a Fernanda. A gente sabe o que é melhor para ela, um dia ela vai saber. Tava contando pro Marcelo ali, esses dias ela me olhou e disse, quem manda na minha vida sou eu. Não, quem decide, 5 anos. Quem decide a minha vida sou eu, não é você. Então. E aí, assim, eu tenho me perguntado muito, assim, como ser firme com ela, mas não gritar, não desrespeitar, não assustar, porque eu não quero que a Nina tenha medo de mim. Eu não quero que ele não tenha medo. Se eu fizer isso, meu pai vai me bater ou vai gritar. Eu quero que ela tenha respeito, que ela tenha confiança, que é o que eu acho que a gente estava falando, que ela saiba e que ela saiba também que a hora que eu disser não, é não. Então, assim, acho que é um desafio, né? Acho que lá atrás, os nossos pais, a nossa geração teve uma outra criação e acho que tem muita coisa que a gente tem que aprender com eles, né? Da firmeza e tal, não sei o quê. E aí eu vou contar uma história rápida aqui. Esses dias eu tava voltando e aí bateu o cansaço. Não tem nada pior que o cansaço. O cansaço eles viram do avesso, né? E aí ela disse, eu tava voltando para casa de um cinema que a gente ia com os colegas e ela disse assim, não, porque se tu não botar a música que eu quero, então eu vou te bater. Eu disse, não, tu não vai me bater. A gente continuou assim. Aí ela ficou quieta e ela disse de novo, não, eu vou te bater. Aí a gente vai te dando aquele... Tu é louco pra dar um para-te quieto, né?
Aí a terceira vez, assim, eu parei na sinaleira e tal, eu olhei pra ela e falei assim, tu não vai me bater, porque tu não me bate, eu não te bato, a tua mãe não te bate, tu não bate na tua mãe, na nossa casa a gente não bate ninguém, não é assim que a gente resolve as coisas. E eu não quero nunca mais, mas eu não fui grosseiro, mas eu fui muito firme com ela, mas muito firme, assim. E aí ela, tipo, eu vi que ela sentiu, assim, ela falou, opa, ele mudou coisa. Isso que ela tava cansada. E aí a gente foi chegando em casa e ela dormiu. Então, ela não falou mais, ela dormiu no carro, a gente chegou, botou ela pra dormir, então eu não falei mais com ela. Aí no outro dia, e aquilo me incomodou assim. E eu falei pra Fernanda, puto, fiquei puto com a Nina ontem e tal, não sei o que, beleza. Aí eu fui na academia de manhã, eu tava dormindo, e tem uma floricultura perto da minha casa, volta e meia eu compro umas flores pra casa, pra Fernanda e tal, eu passei ali, eu sou o último romântico aí. Então, aí eu fui ali, peguei as flores e peguei uma flor pra ela. Amor. Peguei uma pra ela. Eu cheguei em casa, aí com as duas coisas, era bem cedinho, 8 e pouco e tal. Abri a porta, ela já tinha acordado, ela tava na sala, eu cheguei com 2 flores. Aí eu falei, uma pra mamãe e tal. Ela disse, é pra mim? Eu digo, é pra ti. Aí ela, daí eu falei, mas antes o papai quer te falar uma coisa. Ela sentiu, né? Porque elas são sem vergonha, elas sabem quando elas fizeram coisa errada. Daí eu disse, quando alguém diz que vai bater em ti, tu sente uma coisa boa ou uma coisa ruim? Dela, uma coisa ruim. Eu falei, é ruim, né? Ela é bem ruim. Eu falei, foi isso que eu senti ontem quando tu disse que queria me bater. Daí eu dei a flor pra ela e falei, quando eu te dou uma flor, tu sente uma coisa boa ou uma coisa ruim? Dela, uma coisa boa. Eu falei, então isso aqui é pra tu te lembrar como a gente se trata aqui em casa. Com lembranças boas. E tal. Daí ela ficou me olhando e tal. Daí eu falei, eu vou botar esse vaso lá no teu quarto. E toda vez que tu olhar pra esse vaso lá no teu quarto, tu vai lembrar como a gente trata as pessoas aqui e tal. Aí ela ficou com uma cara assim e tal. Sim. E aí eu acho que é isso, sabe? Eu tentei transformar ali. É óbvio que isso é um caso, né? Eu não consigo, né? Não tô falando que tu vai conseguir fazer isso todos os dias. Tem dia que tu dá uma bronca ali e tal, e é normal e tal. Mas eu acho que esse tipo de coisa, assim, é importante. E uns 2 dias depois, ela entrou no quarto e ela me disse, pai, eu entrei lá no quarto e eu lembrei daquilo que tu disse. Que legal. Então, tipo assim, acho que a criança marca também, né? Tu fez de um jeito diferente, mas super educativo, né? E ela entendeu, muito legal. E tu, Marcelo? De novo, desculpa, só pra deixar claro, tá? Isso foi uma vez, pra não parecer que eu tô dizendo que a minha vida é assim e tal, porque não é, a gente sabe que o dia a dia é um caos. Mas eu acho que tu tem que aproveitar os momentos que tu tem também pra fazer diferente. Não, perfeito. Eu acho que a tarefa mais difícil da minha vida, das nossas vidas, é educar, né? É muito difícil. Por vezes a gente erra, e várias vezes a gente erra, mas é sempre querendo acertar. Né? Então a gente, como o Guilherme estava falando, a gente tenta que elas sejam pessoas autoconfiantes, que elas consigam argumentar, inclusive, né? Mas também o desafio é o não, é botar limite. Então também é muito complicado saber até quando tu deixa ela argumentar, ela expor as ideias dela, mas tu também tem que botar limite, porque existem regras na sociedade, existem leis, ela sempre existe hierarquia e ela vai ter que seguir esse tipo de hierarquia em algum momento. Perfeito. E vocês já passaram alguma vergonha de alguma birra que elas fizeram? Nossa, eu passei aqui em Porto Alegre, inclusive, que chegou a vir o segurança do shopping, ali no Barra. Ela era pequena, acho que ela tinha 1,5, 2, assim. Aquela idade legal, 2, 3 anos. Nossa, o Terrible Two. E no Barra, assim, que o segurança veio no carro ali, tipo, os caras veio o que tá acontecendo, assim, os caras não sabiam se eu tava batendo nelas e tal. Mas foi horrível, assim. Eu lembro que foi uma das primeiras, assim, que tem bem aquela idade ali, assim. Mas uma coisa que... E aí, de novo, acho que é o tempo, né? Eu lembro muito de ficar meio sem saber o que fazer. De novo, você não sabe se tu grita mais, aí quanto mais tu grita, mais a criança grita. E eu lembro da minha mãe tinha uma frase minha mãe sempre dizia, né? Os adultos somos nós, né? Então eu sempre tento lembrar da minha mãe nesses momentos para ter a calma de conseguir. Tu falou agora também de shopping, eu também lembrei de uma que eu passei agora há pouco tempo. Já tava com sono, já tava quase fechando o shopping, né? E aí ela não queria mais caminhar, se jogou no chão e começou dizendo colo, não vai ganhar colo. E começou a gritar, desesperada, assim, no chão, e todo mundo nos olhando, né? Eu e meu esposo, né? Todo mundo nos olhando assim, meu Deus, tipo, a gente parecia de outro planeta, sabe, né? Uma coisa que só eu quem tenho é pai e mãe tentado entendem, fazer, né? quando eu vejo alguma criança fazendo isso, eu tento não olhar para não... Porque é constrangedor. A gente sabe que, né, quando é com a gente, fica constrangido, né? Sim.
E tu, Marcelo? Eu acho que uma clássica, que talvez todo mundo já tenha passado, é o botão do elevador, né? Tu apertar primeiro que a criança, o botão do elevador, acabou o mundo, se atira no chão, não é justo, eu queria ter apertado primeiro. Enfim, eu acho que eu não sinto muita vergonha, assim, é mais o perrengue ali, porque a gente consegue notar até os olhares das pessoas, quem é pai, quem é mãe. É um ano diferente, né? Isso, ou tenta não olhar, como o Guilherme falou, ou olha com um sorriso, entendendo a situação, né? Mas eu acho que é normal. Eu não sei se tem pais que nunca passaram por isso. Se tiverem também, eu não quero nem conhecer, porque essa gente eu não me envolvo. Né? Redes sociais, né? A gente fica, às vezes, olhando, né? A vida perfeita, maravilhosa. A gente não vê o babado ali, né? Os perrengues que eles passam também, que eles não postam. Mas, assim, eu já vejo, né, que vocês são 2 pais presentes, né, na vida das filhas de vocês, mas vocês sentem alguma culpa, assim, de em algum momento não ser presente suficiente na vida delas? Dani, eu acho que sim. De novo, eu sou muito presente, até porque a gente não mora aqui, né? Eu sou do Sul, eu e minha esposa, e a gente não mora aqui. Então também não é muito uma opção. A gente nem tem muito, porque só eu e a Fernanda, né? Então, Você não tem rede de apoio lá. A gente não tem rede de apoio, né? Hoje a gente mora no Rio, antes a gente mora em São Paulo, a gente nunca teve rede de apoio familiar, né? Que é isso, uma avó, um vô, uma tia, que nem agora. Pô, eu tô aqui, mas tá com a minha irmã, depois meu pai vai levar, depois a avó, a mãe da Fernanda vai não sei o quê. É uma outra vida com a rede de apoio, né? Então, eu não tenho muito essa coisa da presença, assim, em determinados... O que eu tenho, assim... O que eu tenho, às vezes, não é nem de ser presente, assim. Às vezes eu acho que... E aí vira aquele dilema que eu acho que toda mãe tem, e nem todo pai tem, mas muitos pais têm, que às vezes... Pô, mas quando que eu vou me priorizar também, né? Porque a gente abre tanto mão e às vezes aí eu fico culpado por ter pensado em mim, não pensado nela, mas eu acho que também é um eterno equilibrar de pratinhos, né? Exatamente. Eu não, na verdade, atualmente eu não tenho muito essa culpa. Eu sou bem presente. Acho também que tem muito a ver com a qualidade do tempo que a gente está presente, né? Às vezes eu não tenho muito tempo, mas o tempo que eu tenho realmente é de qualidade. Eu estou presente realmente, né? E então eu acabei mudando meu regime de trabalho ali, trocando de setor justamente para ter mais tempo com elas. E o medo que eu tenho hoje, na verdade, é vir a faltar. Esse é um medo que eu tenho, né? De até por causa da minha profissão, né? Eu sou policial civil, então um medo que eu não tinha antes de ter minhas filhas, né? Claro, a gente toma todos os cuidados, toda a precaução, mas esse medo a mais de que eu tenho que voltar para casa, porque tem alguém que depende de mim, eu preciso estar com elas, eu preciso ver elas crescerem, elas precisam de mim. Então esse é o medo que eu tenho hoje que eu não tinha anteriormente. Perfeito. E vocês, qual o maior desafio que vocês já tiveram assim como pais até agora? Nossa, são tantos. Eu não consigo lembrar de um grande desafio. Eu acho que o maior desafio é o dia a dia. Porque quando você tem um grande problema, aí vai buscar ajuda, vai pensar, vai parar assim. Mas acho que para mim, sabe qual é o grande desafio? É a rotina, cara. É tu manter uma rotina todos os dias, sabe? Tu fazer a criança escovar o dente todo dia, comer certo, respeitar os horários, botar a roupa. Acho que essas pequenas coisas da rotina, porque elas são muito estressantes, né? Que nem quando o sono no começo, no primeiro ano e tal. Cara, tinha certeza que eu nunca mais ia dormir na minha vida no primeiro ano. Né? Uma noite inteira. E depois tu vai passando, tu vai vendo que, né, tu vai se adaptando. Assim. Então, para mim, acho que o maior desafio é a rotina, assim, é encaixar essa rotina como um todo. É o que o Marcelo falou, assim, cara, tu sair de casa sabendo que tu tem que voltar, e aí, né, não no extremo da profissão do Marcelo de vir a faltar, mas tô falando até, cara, às vezes tu pode saber que tu não pode te atrasar, ou que tu tem um compromisso que tu tem que buscar na escola, ou tem isso ou tem aquilo. Então, acho que essas coisas do dia a dia são bem desafiadoras. E tu, Marcelo? Eu acho que o maior desafio é a questão da educação mesmo, né? É educar. Meu objetivo é educar elas para que elas sejam pessoas boas e felizes, né? É isso que eu busco, que elas sejam pessoas boas e felizes. Então, ensinar para elas, e na verdade eu aprendo muito com elas também, a respeitar
as pessoas, as diferenças das pessoas, né? Elas estudam numa escola que tem bastante crianças atípicas, diferentes, né? Então elas me ensinam muito sobre isso também, né? As melhores amigas. Então o maior desafio é esse, é conseguir fazer com que elas sejam pessoas boas mesmo, que contribuam para a sociedade e sejam felizes ao mesmo tempo. E vocês já tiveram alguma situação engraçada ou algum perrengue que vocês já passaram com a filha de vocês? Já eu tive recentemente, eu estava em casa e aí eu só ouvi a Fernanda falar assim, Nina, o que você fez, filha? Tal, mas uma reação meio de susto. E eu achei meio estranho porque eu não ouvi barulho de quebrar nada e tal. E quando eu entrei no quarto dela, ela tinha cortado o próprio cabelo. Mas assim, não é que ela cortou a pontinha, assim, ela cortou o cabelo muito, assim. E o cabelo dela demorou para crescer, assim, ela foi uma menina que demorou para crescer o cabelo, ela estava super feliz nos últimos meses que o cabelo dela tinha crescido e ela podia fazer um rabo de cavalo e tal, não sei o quê. E aí a primeira resposta dela ela falou assim, eu esqueci que não podia cortar. Muito bom. Eu esqueci. E aí a gente foi olhando, assim, e tal, e aí quando a gente entrou no banheiro, assim, tinha muito cabelo, assim. Depois a gente foi vendo que ela cortou por trás, assim, com a tesoura. Era uma tesoura sem ponta, tá, gente? Uma tesoura de aula, assim, da escolinha e tal. Então ela não se machucou, ainda bem, porque é um perigo também, né? Sim. Mas ela cortou e tal, e cortou aqui. E aí eu até escrevi um texto sobre isso, dos 3 sentimentos que eu tive, né, quando isso aconteceu, assim. O primeiro sentimento foi, tipo assim, cara, que coisa boa tu fazer alguma coisa sem pensar, né? Porque a vida adulta não dava pra fazer isso. Sim. Porque ela não tem ainda a noção de consequência, né? Então ela faz as coisas sem pensar. E me deu uma inveja dela, assim, pô, que coisa boa ser criança, tu poder fazer as coisas sem nem pensar. Esse foi o primeiro sentimento. O segundo sentimento foi de orgulho dela ser uma criança curiosa e que quer descobrir as coisas. Né? Porque ela queria saber o que ia acontecer se ela fizesse aquilo, e ela fez. Ela é uma menina de atitude, assim, e tal. E o terceiro sentimento foi de desespero. Tipo assim, cara, como é que tu fez isso? Assim, tu acabou com o teu cabelo, e agora? Então, para não romantizar, o terceiro foi de desespero, assim. Mas aí também, acho que parecido né, com o lance da flor e tal, eu tenho tentado ressignificar, assim. A gente conversou muito com ela e tal. A gente levou ela no cabeleireiro. Isso que eu ia perguntar, como é que ficou a situação do cabelo? A gente levou ela no cabeleireiro, daí deu uma ajeitada, mas ficou um cabelo mais diferente, vamos dizer assim. Ficou um cabelo diferente e tal. E aí, no outro dia que ela foi cortar, eu não tava, mas a Fernanda me ligou. E aí a Fernanda chorando, porque ela tava chorando, era todo mundo chorando, porque daí acho que isso tem a ver com o nosso papo lá do começo também de ser mulher, da coisa da cobrança que é, né, super injusto com as mulheres e tal. Acho que a Fernanda entendeu assim o que ela tava sentindo, porque daí ela falou, meu cabelo tá feio, meu cabelo isso, meu cabelo aquilo, eu não posso mais fazer penteado, eu não posso mais não sei o quê. E aí um colega disse que o cabelo tava feio, então a criança tem essa coisa assim. Mas a gente conversou muito com ela, assim, assim, no fim das contas, vai crescer o cabelo, tá tudo bem. É óbvio que... Mas acho que tem um simbolismo nessa coisa toda que é importante, assim, que a gente conversou bastante com ela, dela entender que o que ela faz gera uma consequência, né? Foi uma oportunidade de ensinar para ela que não dá para sair fazendo as coisas, embora também, de certa forma, e acho que é um pouco dos dilemas que a gente tem como pai e como mãe, de certa forma, eu também não quero criar um robozinho, eu quero que ela descubra as coisas, né? Mesmo que às vezes vá doer, assim, mas essa aí a gente nunca mais vai esquecer. Perfeito. E tu, Marcelo, lembra de alguma coisa que aconteceu? Sim, eu lembro de uma história engraçada também que aconteceu. Quando a minha filha mais velha, que hoje ela tem 6, ela tinha 5 anos, então faz em torno de 1 ano e pouco, mas eu não consegui dar esse significado que o Guilherme deu ali, não tem. Então, assim, resumindo, eu levei ela no dermatologista, porque ela tava com umas bolinhas, umas brotoejas, assim, né? E foi a minha esposa, levamos ela, eu não sei porquê, quando ela entrou na sala, no consultório, ela resolveu virar uma bebê.
não sei se 5 anos já, né? Não sei se ela tava com vergonha, enfim. Eu sei que a doutora perguntava para ela, como é que é teu nome? Ela fazia assim, quantos anos você tem? Não respondia nada. E aquilo foi começando a me pegar, né? Meu filho, responde direitinho pra doutora. Daí, o que tu tem? Aí só fazia assim. E eu, filha, tu vai ficar de castigo, tu para. E aí a minha esposa assim, para, Marcelo, para, doutora, aqui. Então aquilo foi tomando a proporção. A doutora botou ela na cadeira, deixa eu ver teu braço, o que tu tem? Ela fazia assim, cocela. Eu, não acredito que ela vai continuar assim. Resumindo, saímos do consultório, ela bebê durante todo o tempo no consultório, saímos do consultório, ela assim, papai, posso apertar o botão do elevador aqui? Eu falei, agora tu sabe falar de novo. E no fim das contas, foi um pouquinho antes da enchente ali, nós acabamos adotando um gato na enchente e o nome do gato hoje é Cocela. Então, o gato que nós temos lá em casa veio dessa história dela. Cocela. Ai, gente, sério. Muito bom. Lá no início, tá? Quando vocês souberam que iriam ser pais, tá? E pais de menina. Vocês tiveram algum medo, assim, internamente, assim, de falhar como pai? Eu não tive, assim. Eu sempre quis muito ser pai, eu sempre gostei muito de criança. Eu tenho 2 sobrinhas e um sobrinho e mais uma sobrinha emprestada, enteada do meu irmão. Então, eu convivi muito com criança, assim. Eu sempre quis, assim, e sempre tive na cabeça o tamanho do desafio, assim. Então, acho que medo não, assim, mas eu sempre encarei com uma responsabilidade muito grande, sabe? Desde o início, assim, desde o dia que eu soube, assim, eu fui me preparando, que eu quero dizer assim, porque é engraçado, né? Porque quando a gente sabe que vai virar pai, a mulher tem, de novo, uma mudança no corpo, fisiológica, né? Muda o teu corpo, a criança tá ali dentro. Então a gente não tem essa mudança. O primeiro momento é quando pega quando o Marcelo falou ali, né? Quando pega no hospital e tal. Mas eu não tive medo, assim. Eu tive sempre muito respeito por saber que não é uma tarefa fácil, assim. É uma tarefa muito difícil. Eu tô bem alinhado com o Guilherme nessa resposta aí também. Nunca tive medo, sempre foi meu sonho ser pai. Né, eu levo até como uma vocação, assim, então é algo que eu sempre quis e até o Guilherme teve um cuidado de falar que se preparou, mas é isso, realmente, eu também me preparei, era o que eu queria. Tenho 6 afilhados também, então sempre gostei muito de criança, me dei muito bem com criança e não senti esse medo aí também quando descobrimos que íamos ser pais. Então tá, pessoal, primeiro, então, obrigada por essa primeira parte aí do programa. E agora a gente vai falar sobre o patrocinador aqui do programa. O programa Mãe Sem Culpa tem o apoio da Euroóptica Iguatemi, que é referência em óculos de sol, armação de grau e lentes. Com tecnologia, qualidade, conforto e muito estilo, a Euroóptica cuida da sua visão do mesmo jeito que você cuida da sua família. Agora, no mês de novembro, a Euroóptica está com descontos de até 50%. Esse aqui é um Prada moderno e atual e a cor tá muito elegante. Esse aqui é um Armani e ele é um clássico da marca, super elegante e sofisticado. Esse aqui é um Prada, ele é super versátil, combina com vários tipos de formatos de rosto. Esse aqui é um Persol, é um modelo masculino e ele tá super em alta, muito elegante. E o diferencial dele, que ele fecha, ó, diferente. Olha só como ele fica. E o programa Mãe Sem Culpa, pensando na família, também trouxe a linha Kids. Tem esse aqui, que é um Ray-Ban. São óculos mais flexíveis. E tem essa marca aqui, ó, a Nano. Que você comprando este óculos, você ganha esta mochila exclusiva. Você pode parcelar em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. E também o diferencial da Euroóptica do Shopping Iguatemi, que as lentes ficam prontas em até 1 hora. E você comprando uma armação, você ganha de brinde a lente monofocal. Para mais informações da Black Friday, vou deixar o contato direto da loja juntamente com o QR Code.
Então vá na Euroóptica do Shopping Guatemi e escolher o óculos perfeito para cada versão de você. E agora a gente vai entrar então no quadro de mitos e verdades. Estão preparados? Bora. Aí eu vou falar aqui uma afirmação e vocês vão me responder se é mito ou verdade, né? Se procede essa afirmação, e vocês também podem justificar a resposta de vocês, tá bom? Pai de menina sofre quando ela cresce. A minha não cresceu ainda. Acho que é... Eu acho que pai sofre quando cresce, Perfeito. né? Independente se é menino ou menina, eu acho que a gente sofre com aquelas pequenas despedidas deles, cada vez que eles vão se tornando mais independentes, são pequenos tchauz, e isso a gente acaba sentindo, sofrendo ali, independente se é menino ou menina. Perfeito. Meio mito, meio verdade. Toda filha é a princesinha do papai. Acho que é verdade. Da minha parte é verdade. É verdade. Pai entende mais de boneca do que parece. Eu acho que é verdade, né? Eu entendo mais de boneca do que parece, mas ao mesmo tempo lá em casa as minhas adoram judô, adoram futebol, vão no estádio comigo, então a gente acaba entendendo muito de super-herói e de tudo, enfim. Não só bonecas, então. Não só bonecas. Não só bonecas. Tô junto. Mas vocês nessa. brincam de bonecas também. 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 Ai. Também. Brinca, dá banho, maquiagem. Pacote completo. Pai de menina é mais sensível. E aí, Guilherme? Não sei, porque também a gente não tem outra experiência, né? Exatamente. Pra dizer que é mais ou é menos. Mas vocês sentem, assim, que quando viraram pais, ficaram mais sensíveis ou não? Ah, mas acho que não por ser menina, mas acho que por ser pai. Acho que tem a ver com essa responsabilidade, com tudo isso, assim. Concordo. Pai de menina é mais ciumento. Voltamos para aquele ponto que nós não temos outro lado, né? Então eu sinto ciúmes natural, assim, né? Eu não sei se fosse menino... É que não tá seria na uma época coisa ainda de diferente. namorar, né? É. Mas se elas começarem a ver um gurizinho bonitinho, alguma coisa, você não vai sentir ciúmes? Eu acho que não. Eu não tenho muito isso, assim, então. Eu acho que o ciúme seria mais para aquele lado de realmente começar a entender que tá se afastando, tá se despedindo. Seria mais nesse ponto, né? Mas daqui a pouco mais pra frente, achar um menino ou uma menina bonita, acho que isso é natural Então tá, sem ciúmes. É. Depois que nasce uma filha, o homem muda completamente. Acho que muda. Verdade. Verdade, acho que é verdade. O pai é o primeiro amor da filha. Também concordo que Muito. seria verdade. Acho que bastante. Menina faz o pai amadurecer mais rápido. Acho que traz aprendizados, né? Acho que dá pra dizer que sim, mas talvez com o menino também, né? Exato. Sim. Acho que a paternidade em si, né? Exato. Tanto a maternidade quanto a paternidade, a gente fica numa responsabilidade ali, né? De amadurecer, Claro. né? Isso aí. Ser pai de menina dá mais trabalho. A única experiência que eu tenho é dá trabalho. Ter filhos dá trabalho, né, gente? Ser Se tu for presente é relacionar isso. com menina ali, eu acho que de repente o maior trabalho tenha mais a ver com a questão de vestimenta, de cabelo, esse tipo de coisa, né? Mas eu acho que na criação ali indifere. E talvez os pais de menino tenham outros desafios que a Exato. gente não tenha, né? Então tá, então agora a gente vai entrar num outro quadro pra gente descontrair aqui. Descontrair porque eu sempre faço assim um quadro, né? Para puxar o nome do programa, Mãe Sem Culpa. Então a gente vai entrar no quadro culpa ou não culpa. Eu vou dizer uma afirmação pra vocês e vocês vão me dizer se sentem culpa ou não. Tá bom? Deixar ela dormir na cama junto. Não sinto culpa nenhuma. Também não. Eu adoro. Se emocionar na apresentação da escola. Sem culpa nenhuma. Sem culpa, me emociono sempre. Querer proteger demais. Essa é difícil. É. Essa é difícil. Eu acho que não é uma questão de culpa, assim. Eu acho que é o que o Marcelo falou no começo de achar o equilíbrio, sabe? Não ser pai presente. Eu não tenho essa culpa também porque eu não. me considero um pai presente, então não tenho essa culpa. Isso aí nunca não. Não faz parte da... Ser o pai que brinca e deixar a mãe com as regras.
Nossa, isso aí é Difícil, né? difícil. Eu acho que tem que ser as duas coisas junto. Tem que ser o pai que brinca, mas também o pai que bota as regras, né? E a mãe é a mesma coisa. Eu também acho. Quando eu faço, eu me sinto culpado. Embora eu não tenha a intenção de fazer aquilo. Sim. Ficar com ciúmes quando ela diz que o amiguinho é lindo. Não, Não. eu também não. Não saber fazer o penteado e entregar pra mãe. Pô, eu faço penteado muito bom. Oh! E mente muito bem também. Ele é um penteado diferente? É diferente. Eu faço o básico dos penteados. Acho que todo pai tem que saber fazer, né? Tem que amarrar o cabelo, tem que fazer uma trança, mas eu acho que penteados Você vai mais... fazer trança? Pô, uma trança não é mais não, básico. uma Já foi trança é básico. Mas acho que Tua régua tá alta. penteados mais elaborados aí é com a mãe, realmente. Levar ela pra comer besteira escondido. Ah, não, sem culpa. Não tem culpa também. Acho que as coisas que acontecem fora da rotina, elas também são importantes de fazer, né? Eu tenho isso muito, muito tranquilo, assim, de fazer. A gente tá aqui essa semana no Sul e tal, a gente é super regrado na alimentação da Nina, assim, mas, cara, tá aqui, tá viajando. Porque eu acho que a gente também é assim, né, de certa forma. Então, dá uma liberada e tal, eu acho que, de novo, é tranquilo. Não ajudar a mãe nas tarefas com a filha. Eu tenho certeza que o Guilherme concorda comigo, mas eu não ajudo a minha esposa com as tarefas com a minha filha, né? Eu faço porque eu tenho a mesma responsabilidade que ela tem, eu tenho também, né? Então a gente faz por responsabilidade, por obrigação, é o nosso papel e não ajudar a mãe, enfim. Eu, inclusive, fiz uma palestra e estou pensando seriamente em escrever um livro que o nome é esse, né? Eu não ajudo a mãe da minha filha. Olha aí. É um nome, é uma brincadeira polêmica, que é exatamente o que o Marcelo falou. Eu não ajudo ela, eu cumpro com as minhas funções, é minha obrigação. Se ele ainda fosse uma responsabilidade dela, eu estivesse fazendo, aí seria uma ajuda. Então, não é minha responsabilidade. Eu faço o que eu tenho que fazer. Culpa ou não culpa, não importa. Aqui no programa Mãe Sem Culpa, os pais também são sem culpa. E agora, pessoal, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para outros pais que estão se tornando pais de primeira viagem. Que dica ou mensagem vocês dariam para esses pais? A dica que eu dou é para fazer ao máximo parte da vida do seu filho, né? O que a gente fez ou o que a gente não fez durante o primeiro ano, por exemplo, da vida dele, isso não volta atrás, a gente não consegue recuperar. Então a gente tem que fazer ao máximo parte. Eu costumo brincar que a mãe já larga na frente, porque ela estava 9 meses gestando ali, já com esse contato com a criança, então depois que nasce, a gente precisa correr atrás, né, para buscar esse vínculo que a mãe já largou na frente, né? Então, lá em casa, sempre que eu estava junto, quando elas eram bebês, quem trocava a fralda era eu, quem dava banho era eu, a mãe foi dar banho com 6 meses de vida só nas meninas, né? Então, a minha dica é essa, fazer máximo a parte da vida do seu filho, e se tu me permite, Dani, eu tenho um livro ali que é o Manual do Papai Recém-Nascido, né, que está à venda na Hotmart também, que ele serve para dar dicas para pais de primeiras viagens, tudo que tu precisa saber desde o momento que descobriu que vai ser pai até os primeiros meses de vida do seu filho. Então tudo que a gente precisou aprender na prática, ou pesquisando, ou passando pela situação, eu coloquei num manual, digamos assim, para Mostra de novo ajudar. Na tela ali. Claro. Onde é que encontra? Na Hotmart tem, se botar o Manual do Papai Recém-Nascido, tem lá na Hotmart. Que bacana. E tem todo o manual aí. Tem tudo aqui, desde o momento que tu descobriu que vai ser pai, né? Os tipos de gestação, o que precisa fazer, os tipos de parto, enfim, como é que dá banho, como é que troca a fralda. E muitas dicas aqui, tem tudo aqui nesse livro. Muito aqui, bem, parabéns pelo livro. Obrigado. Muito legal. Essa questão que o Marcelo falou é muito interessante. Tem uma amiga que fala que ela me deu uma carta quando a minha filha descobriu, ela falou assim, não lembro, não foi nessas palavras, mas ela mais ou menos assim, tu vai ter que encontrar o teu lugar entre elas duas. É exatamente isso que o Marcelo falou, porque começa a mãe, né, a mãe e a filha ou o filho, porque, né, de novo, fisiologicamente são, né, o bebê até leva um tempo para entender que ele não é... Não tá mais dentro da barriga. Não tá mais dentro da barriga e tal. Então, acho que tem muito a dica que eu vou seguir o Marcelo, assim, que é isso, assim, se proponham a ser pais
presentes, a cumprir com as suas responsabilidades, né? Entendendo que não é ajudar a mãe, é cumprir assim. E principalmente, desculpa mães, mas vocês são a coisa dentre os três, o último motivo que o cara deve ser um pai presente é por causa da mãe. O primeiro motivo é a responsabilidade dele com a criança, o segundo dele é com ele mesmo, e depois com a mãe. Porque é uma jornada incrível, difícil, muito complexa, mas transformadora. Não tem como explicar. Para quem não for pai ou mãe, não tem. O livro do Marcelo pode ser mais detalhado possível. O cara pode ler, ele só vai entender quando ele conseguir praticar as dicas do Marcelo ali. Porque é a prática, o dia a dia. Então, não deixem de aproveitar a paternidade, a chance, né, que você está tendo de Deus, de ter uma criança, de ser um pai. E eu acho que a segunda coisa, que eu adorei o nome do programa, do Mãe Sem Culpa, é assim, cara, curte essa jornada, curte, porque de novo, é cheio de perrengue para educar, para ensinar, para cobrar, para isso, para aquilo, tem assim, coisa para se incomodar tem de balaio, né, todos os dias, um grande desafio. E a minha irmã tem, as delas são adolescentes já, e o do meu irmão tá entrando na adolescência agora, e esses dias da minha irmã disse, não sei o que eu tô preocupado com a Gabi e tal, não sei o que, eu disse, mas quando cresce não... Eu brinquei com ela, né, mas quando cresce, ela, não, quando cresce só, a preocupação só aumenta, né. Então, acho que ser pai e mãe é um desafio pro resto da vida, assim. Então aproveita a jornada, aproveita aqueles momentos, aquela risada, aquele banho divertido, aquela ida para a escola ouvindo o som, aquela coisa que quando não tá no Instagram, não é a do Instagram. É legal, eu também adoro postar as coisas da Nina no Instagram, é lindo, vou continuar fazendo, tá tudo bem. Mas aquelas que não aparecem no Instagram, é acordar no meio da noite. Ontem eu acordei minha filha 1h30 da manhã para dar uma notícia para ela, tal, que era importante para nossa família e tal, e ela tava dormindo, assim, e aí eu falei, Nina, tal, o Dindo ganhou ontem e tal, aí ela acordou assim, deu um sorrisão, assim, fez assim, e dormiu de novo, assim, cara, é isso não tem como explicar. Isso só vivendo, né, compartilhando essas coisas, assim, então não deixe de aproveitar que essa jornada é incrível. Com certeza, né? Porque o tempo passa e depois a gente pode se arrepender, né, de uma coisa que não volta, que é o tempo. Né? Então a gente tem que saber aproveitar, usufruir mesmo, né, da paternidade, né? E é isso, pessoal. Gostaria muito, então, de agradecer a presença de vocês. Deu para entender como é que é, né, ser pai de menina. Muito legal a experiência. A gente deu aqui muitas risadas, né, das histórias de vocês também. Muito legal. Então, quero agradecer por vocês terem vindo aqui no programa. Obrigado, agradeço também, prazer conhecer o Marcelo, embora a gente não se conhecesse, pela sua 1 hora aqui, já vi que a gente tem bastante coisa em comum aí, que bom, e fico feliz de encontrar de novo. Acho que eu e o Marcelo, que somos pais presentes, a gente não tem que ganhar parabéns por isso, a gente faz a nossa obrigação. Eu fico às vezes até incomodado, assim, as pessoas falam, nossa, esses dias eu fui viajar, a Fernanda foi viajar e eu fiquei com a Nina 1 semana. E aí, eu fiquei sozinho 1 semana com ela. E aí, eu recebi várias mensagens. Ai, tu tá sozinho com ela? Sem ninguém? Sim, sou o pai dela, ué. Sim. Tô aqui. E aí, na outra semana, eu fui viajar. E ela ficou sozinha com a Fernanda. Eu tenho certeza que ninguém mandou mensagem pra Fernanda dizendo, ai, que legal que tu ficou sozinha. Então, acho que, de novo, acho que eu e o Marcelo a gente não tem que ganhar parabéns na estrelinha, porque a gente só está fazendo a nossa obrigação. Mas acho que fica o convite e a provocação para outros pais. Assim, cara, sejam presentes, cumpram com as suas obrigações. Só agradecer mais uma vez a oportunidade, também foi um prazer conhecer o Guilherme aqui e agradecer também a tua audiência. Mas tem mais uma pergunta agora que me veio aqui. Vocês têm vontade de ter outros filhos? Filho menina, filho homem? Eu brinco que eu só sei ser pai de menina. Então, se eu tivesse outro filho, né, eu queria que fosse menina também. Todo mundo me pergunta, aí não vai tentar um menino? Eu brinco que se eu for tentar um menino, vai vir gêmeas, é capaz de eu ficar com 4 meninas em casa. Então, a princípio, não. A princípio, vou ficar nas 2 mesmo. Não, eu quero mais. Eu quero... Eu tinha curiosidade de ter um menino, mas vou adorar de ter outra menina, porque ser pai de menina, embora seja a única experiência que eu tenho, é incrível. Perfeito.
E você aí de casa, se quiser participar aqui do programa, eu vou deixar meu @ aqui na tela. Vocês podem entrar em contato comigo, fazendo perguntas, dando sugestões para tirar dúvidas. Qualquer tipo de sugestão é bem-vindo aqui no programa e eu vou ter um imenso prazer em responder para você. E agora eu vou finalizar o programa com uma mensagem muito acolhedora para você aí de casa. Ser pai de menina é uma das missões mais lindas e, ao mesmo tempo, mais desafiadoras que a vida oferece. É ser o primeiro espelho masculino que ela vai conhecer, o primeiro abraço seguro, o primeiro herói e, muitas vezes, a primeira referência de como o amor e o respeito se manifestam no mundo. Não existe pai perfeito. Existe o pai real. Aquele que tenta todos os dias, que erra e recomeça, que ama de forma genuína, que busca ser melhor e oferece o melhor de si a quem mais importa. A sua filha vai crescer observando o modo como você a trata e como fala de si, como lida com o mundo e com as pessoas. E é esse olhar atento dela que o seu cuidado se transforma em aprendizado para a vida toda. Dê o seu melhor e seja um exemplo todos os dias. Um beijo e até o próximo Mãe Sem Culpa.